Paz do Senhor a todos, estou passando aqui para te desejar um dia abençoado, uma tarde, uma noite, talvez até uma madrugada, eu não sei qual horário você vai estar vendo este vídeo, mas que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu digo para você neste dia, né? Busque a presença de Deus, busque a presença de Deus, porque é somente com a presença de Deus nas nossas vidas, no nosso lar, na nossa família, no nosso casamento, no nosso emprego, olha, na nossa saúde, em qualquer área das nossas vidas. É somente a presença de Deus que pode estar nos ajudando nesses dias maus, nesses dias de guerra, nesses dias de dificuldade, nesses dias ao qual nós sabemos que qualquer pessoa ela está sujeita a estar passando por provas, por tribulações, pela área da saúde, né, enfermidade, pela morte, pela perda, pelo desgosto, pela tristeza, pela rejeição, pelo abandono. Eu quero te dizer também que somente a presença de Deus pode nos ajudar. E nós vemos que qualquer pessoa ela passa por situação assim. E são pessoas que falam, né, que servem a Deus, pessoas que não servem a Deus. Qualquer tipo de pessoas, pessoas com dinheiro, sem dinheiro, estão sujeitas a passar por essas coisas do mundo. Mas Jesus Cristo disse que na sua morte, quando ele estava indo, né, é, ali ele orientou os seus discípulos que ele iria para o Pai, ele voltaria, né? Depois da sua morte ali na cruz, mas ele enviaria outro. E quem é esse outro? É o Espírito Santo, o Consolador. Então, se você tem passado por dificuldades, por situações, talvez não consegue orar, talvez você é uma pessoa evangélica que já aceitou Jesus, mas tem passado por momentos difíceis, por momentos de provações terríveis, momentos dolorosos, momentos que parece que não acaba, acaba de passar um sofrimento, já vem outro. Então eu quero te dizer assim, você que tem enfrentado lutas na tua família, busque a presença do Espírito Santo. Busque esse consolo, essa paz, meu irmão, minha irmã. Nós podemos perder tudo nesta vida. Nós podemos estar passando pelo pior momento das nossas vidas. Talvez a perda, a morte, a rejeição. Talvez você está sendo rejeitado por alguém, rejeitada por alguém. Talvez alguém está te desprezando no teu emprego. Talvez alguém está te humilhando, está te caluniando. Mas eu quero te dizer que a presença do Espírito Santo vai suprir essas necessidades. A presença do Espírito Santo, ela nos dá paz em meio às guerras. Tem provas, tem situações que demoram um pouco. Tem situações que nós não queremos estar, mas nós estamos. Talvez porque nós mesmos procuramos essas situações, porque a lei da semeadura ela é clara, nós plantamos, mas nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Se nós plantamos uva, nós não vamos colher abóbora, né? Nós vamos colher uva. Se nós plantarmos limão, nós vamos colher limões. Então, decida nesse tempo plantar nesse tempo de guerra, mesmo que você esteja ainda em tempo de guerra, em tempo de dificuldade, plantar a paz dentro do teu coração. Deixa Jesus colocar a paz dentro do teu coração neste momento de guerra, neste momento de situação difícil. Você vai ver que no livro de Jó, quando ele perdeu ali os seus filhos, perdeu toda a tua casa, perdeu os seus bens materiais, né? Eu acredito que Deus queria mostrar para Jó, irmãos, que para Jó, a presença de Deus ali naquele momento, naquela perda, né? Quando o próprio Satanás ali ele testa a, a vida de Jó, quando ele testa, né? A fidelidade de Jó para com Deus. Deus disse para Satanás, né? Para tocar em tudo, menos na sua vida. E Satanás tinha falado para Deus que Jó só adorava a Deus porque Jó tinha tudo.
porque Jó era abençoado, né? Jó tinha filhas lindas. Jó, ele tinha casa, tinha posses, tinha as ovelhas, tinha os melhores animais, né? Jó, ele tinha uma produção boa. Jó era um homem, né? Então, assim, Satanás disse isso para Deus, que quando Deus, ele testemunha ali, né, da grandeza de Jó, da fidelidade de Jó, e Satanás diz isso para Deus, que Jó só está sendo fiel para com Deus porque Jó tem tudo, né? Então, assim, no momento que nós temos tudo, né? Satanás diz isso de nós também, irmãos. Ele testa a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa esperança. Ele quer arrancar a nossa paz. Então, nesses momentos que nós passamos de provação, nesses momentos ao qual até nós tomamos atitudes erradas, escolhas erradas, e nós estamos colhendo também, e Satanás, ele se aproveita muitas das vezes disso. Satanás, ele, né, quer nos dizer que nós só adoramos a Deus, só agradecemos a Deus tempos bons. Então, neste momento que nós passamos de dificuldade, de escolhas erradas, talvez até de pecados, de coisas, ou até mesmo estamos sendo testados, né? Deus permitiu que Satanás fizesse isso, talvez em alguns momentos das nossas vidas. Mas o que nós temos que entender? Que nos tempos bons ou nos tempos ruins, eu tenho que servir a Deus. Eu tenho que buscar adorar a Deus, amar a Deus, conhecer a Deus, porque foi neste momento de dificuldade que Jó conheceu mais de Deus. E Jó vai dizer, depois que ele questiona Deus, que ele faz perguntas para Deus, ele diz depois para Deus no seu livro lá final que agora ele não conhece a Deus somente de ouvir falar, agora ele conhece a Deus. Porque, irmãos, nos tempos ruins nós conhecemos a Deus, nós nos conhecemos, nós nos aproximamos mais de Deus, né? E a dor, ela quer nos cegar, a dor, ela quer tirar de nós, ela quer fechar os nossos olhos. Você tá vendo esses olhos que nós temos? Físicos, carnais. Nós temos os olhos espirituais. Então o diabo, ele não aparece para você, né? E fala que quer cegar os seus olhos aqui, ó. Mas o quê? O diabo, ele quer cegar os nossos olhos espirituais. Ele quer que nós deixemos de enxergar a Deus. Ele quer que nós deixemos de enxergar a provisão de Deus. Ele quer que nós deixemos de enxergar a nossa fé em Deus. Então ele vai tentar sempre tentar tirar a nossa paz, tentar tirar a nossa fé em Deus. Então vamos acreditar mais em Deus neste momento de dificuldade, neste momento de dor. Peça para Deus a paz do Espírito Santo na sua vida. E mesmo que essa prova não passe instantaneamente, mas se você tiver paz, se eu tiver paz, nós vamos conseguir perseverar no nosso caminho de dor, no nosso momento de dor. Mas tudo isso um dia vai passar, vai passar. Eu tenho certeza que não é o primeiro momento de dor que você está passando. Não é o primeiro momento de dificuldade que você está passando. Não é o primeiro momento de tristeza. Não é o primeiro momento de rejeição. Não é o primeiro momento de solidão. Não é o primeiro momento de perda. Você se levantou, Deus te levantou. Então levante. Davi também, quando ele perdeu o seu filho com Betseba, o que Davi fez? Davi foi chorar, Davi se lamentou, Davi não comeu, Davi não falou, não queria fazer mais nada da vida dele. Só que depois na presença de Deus, o que Davi entendeu? Que se ele chorasse, que se ele ficasse ali prostrado, não quisesse mais viver o mundo, não quisesse mais adorar a Deus, não quisesse mais buscar a paz de Deus, não ia adiantar nada. Deus não iria dar o filho de volta para Davi. Deus não queria dar. Então, nas nossas vidas é assim. Tem momentos que Deus, ele vai, aleluia, fazer aquilo que você está pedindo. Tem momentos que Deus não vai fazer, irmãos. Nós temos que aceitar o nome de Deus também. E Davi, o que aconteceu com Davi? Davi perdeu seu filho, orou, jejuou, fez tudo. Eu acredito que Davi fez tudo que ele podia fazer. Ele se vestiu de saco de cinza, ele ficou ali prostrado, ele fez tudo que ele poderia ter feito. Ele deixou de comer, ele deixou de beber, mas Deus não deu, não trouxe de volta a vida do filho dele. E a presença de Deus o fez entender, né? Que não adiantaria ele ficar ali prostrado. Ele já fez o que ele poderia fazer. Então ele teria que continuar a sua vida.
mesmo na dor, mas a paz de Deus o ajudou a caminhar. Então, é assim nas nossas vidas. Davi se levantou, lavou o seu rosto, comeu e adorou a Deus. E adorou a Deus no seu momento de dor, no seu momento de dificuldade, no seu momento ali de tristeza, de perda. Mas nós temos que se levantar, irmãos. Nós temos que olhar para cima, olhar para o alto. A palavra do Senhor nos diz que é do alto, é do céu, irmãos. Não é dessa terra que vem o nosso socorro. Não vai vir de ninguém o teu socorro. Sabe por quê? Porque tem momentos que, quando nós estamos passando por isso, não é algo material. Nós estamos precisando da presença de Deus. E quem somente pode dar essa presença? Quem somente pode dar essa paz? Essa paz só vem de Deus. A paz só vem de Deus. Aleluia. Então, se levanta, homem. Se levanta, mulher. Se levanta, jovem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se prostre. Se prostre para Deus, mas se levanta também. Se levanta e o inimigo ele vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. E eu comecei a falar, mas eu queria estar deixando a palavra aqui da parte de Deus, que falou muito comigo essa manhã, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4. É assim, ó. Capítulo 4, versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fundo. E aconteceu que do cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos as suas ofertas, e da sua gordura atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Então, e Abel também trouxe dos primogênitos as suas ofertas, e da sua gordura tentou-se para o Senhor a sua oferta. Então, Caim e Abel, os primeiros filhos ali, né, de Adão e Eva, Caim nasceu primeiro e depois Abel. E infelizmente nós vamos ver ali, né, que o pecado ele já veio ali no casal, Adão e Eva. E depois Deus ainda deu a misericórdia sobre eles, né? A Eva teve filhos, dores de parto, aleluia. Adão, né? Até esqueci o nome. O Adão, né? Foi lavrar a terra, foi viver do trabalho, do seu suor. E eles tiveram os filhos, né? Caim e Abel. E eu quero dizer, irmãos, que ali Caim, né? Caim, ele deu a oferta para Deus, ele ofereceu a oferta para Deus, né? Caim era lavador de terra e Abel era pastor de ovelhas. E cada um trouxe a sua oferta. Mas, antes de trazer a sua oferta, não foi somente a oferta que Deus olhou para cada um deles. E o que me chama a atenção? Que Abel, ele deu para Deus com todo o teu coração, coração sincero. Ele desejou dar para Deus o primeiro. E Caim, ele trouxe qualquer tipo, ele trouxe o seu sacrifício, ele trouxe a sua oferta, mas ele não teve no seu coração com toda a sua sinceridade. Então, irmãos, não importa para Deus o tamanho do nosso sacrifício, o que importa é a vontade de oferecer o nosso sacrifício a Deus. Então, ofereça para Deus essa pouca força que você tem. Ofereça para Deus nesse momento essas lágrimas que você tem. Ofereça para Deus lá no fundo do teu coração. Busque esse sorriso, encontre nessa tristeza o sorriso, a vontade de viver, a vontade de acreditar novamente, porque você não está acreditando no homem. O homem é falho, o homem peca, o homem erra, mas Deus ele não erra. Deus ele não erra nas suas escolhas. É por isso que ele escolheu você, ele escolheu a mim, para nos levantar nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de angústia. Então, se você um dia parou para ouvir a voz de Deus, um dia você acreditou que Deus, ele te amava, Deus ainda continua te amando, mesmo nesse momento que você está passando, esse momento de dificuldade, esse momento de angústia. Deus, ele vai trazer a paz novamente. Mas para isso, você tem que escolher no dia de hoje, escolher neste momento, oferecer para Deus. Ser como Caim ou ser como Abel? Oferecer para Deus o seu melhor. Pode ser até pouco, como eu já disse. Pode ser pouco, mas busque no fundo, lá no seu interior, no fundo da tua alma, irmão, a esperança.
a esperança, porque Deus ele é fiel, amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, sua vida espiritual, se levanta, lava o seu rosto, come, coloque um louvor, adore a Deus, peça para Deus a paz dele e Deus ele ouvirá. Deus ele ouvirá dos céus e te responderá com a sua paz, a paz que excede todo entendimento, amém? Deus abençoe todas as áreas da sua vida, fique com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.